Amém, meus irmãos? Vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje no versículo 7, capítulo 10 de João, versículo 7. Jesus ele disse assim: então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 7, muito famoso, né? Eu sou a porta das ovelhas. Esse é a quarta manifestação de Jesus, quando ele fala eu sou, né? Eu sou a porta das ovelhas, né? Alguém pode me ajudar aí nos outros eu sou? Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou, ainda não chegamos, vamos chegar. Aí na frente. Eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo, né? Né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Ele fala lá na festa, né? Eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a... Ele vai falar depois daqui, eu sou a porta, né? Isso. Eu sou a porta. 10:9, né? Eu sou a porta. Né? E eu podia ter preparado melhor os outros eu sou. Mas enfim, o que acontece aqui é o seguinte: Jesus, se não fosse ele ter falado isso aqui, os versículos de 1 a 6, eles seriam alegóricos, né? Se Jesus não tivesse falado, eu sou a porta das ovelhas, os versículos de 1 a 6 teriam sido alegóricos. Os versículos de 1 a 6 foram os que a gente estudou até aqui, que são os versículos quando Jesus, e o cego foi expulso do templo, e aí o cego está ali aos pés dele, e ele fala com os discípulos a respeito dos fariseus. Quando Jesus fala aquelas coisas a respeito dos fariseus e dos falsos profetas, ele está falando algo alegórico a respeito do que acontece com o verdadeiro mestre das ovelhas, que é ele mesmo. A gente sabe por esse versículo que é ele mesmo, a respeito dos... Mas até então ele estava falando a respeito simplesmente de como Israel tinha sido conduzido pelos profetas, por Moisés e pelos líderes de Israel até então, dizendo que aqueles líderes que eram os líderes de Israel naquele momento não eram os verdadeiros líderes, que aqueles líderes eram líderes falsos, né? Mas aqui no versículo 7, porque a gente tem esse eu sou a porta das ovelhas, Jesus agora ele não tá mais alegorizando o seu discurso. O discurso não é mais alegórico. Como a gente viu, os fariseus, o que aconteceu no versículo 6? Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam. Jesus falou todas as coisas, mas eles não compreenderam. E porque Jesus percebeu que eles não entenderam, então Jesus agora vai adicionar, né? Porque eles não entenderam. Os fariseus não entenderam. Os discípulos também não entenderam. E aí talvez a gente possa entender por que Jesus está indo adiante no discurso. Porque os fariseus não entenderam. E os discípulos também não entenderam. E agora a gente pode entender por que Jesus ele vai tirar a alegoria, ele vai colocar ele mesmo como a porta das ovelhas. Meus irmãos, a porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? Lá, no contexto de Israel, o aprisco era feito de pedra. O aprisco era feito de pedra. E o porteiro, que não é o peçanha, a gente tem naquela época um contexto de um porteiro que ele deita na frente da entrada daquelas pedras. Então assim, imagina que tem pedra tudo em volta aqui e tem uma porta. Só que não tem porta. É livre. Não tem... né? Tem portão, né? Não tem o portão. É livre. O que o porteiro do aprisco faz? Ele deita. À noite, ele deita na frente daquela passagem. De forma que a porta é o próprio porteiro. Ele mesmo é que guarda o aprisco. Naquela época não tinha aquela porta, ficava porque tinha a questão dos lobos que podiam pular as pedras e entrar para dentro. Então assim, não adianta pôr uma porta, precisa de uma pessoa. Precisa de uma pessoa. Então os próprios pastores de ovelhas deitavam na porta e dormiam na frente da porta do abrigo. Na frente da porta
do aprisco. Né? Quando Jesus ele fala, eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo, ele está fazendo alusão àquela referência, aquilo que acontecia naquele tempo do porteiro que deitava na frente da entrada do aprisco. De forma que nada acontece naquele aprisco que ele não saiba. Nada acontece ali dentro que ele não esteja sabendo. Não tem nada que ele não esteja guardando. Ele está guardando com a sua própria pessoa aquele aprisco. Quando Jesus ele fala, eu sou a porta das verdades, ele fala, digo-lhes a verdade. Aí ele começa a falar, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou aquele que guarda Israel. Eu sou aquele que guardo o meu povo. Eu sou aquele que guardo as ovelhas. Eu sou aquele que guardo. E nada foge do meu controle. Nada foge do meu cuidado. Nada foge do que está acontecendo ali dentro. Sou eu mesmo que nas horas da noite me deito na porta, para que nenhum lobo, para que nenhum mal venha assaltar as ovelhas. Glória a Deus. Né? Quando Jesus ele fala que ele é a porta das ovelhas, ele diz, eu sou quem guardo os filhos de Deus, dos falsos mestres, das falsas profecias, dos falsos ensinos e de tudo que vem para matar, roubar e destruir. Jesus é quem vem nos guardar de Satanás. Glória a Deus. E não existe nada que Satanás venha fazer contra as nossas vidas que o porteiro não saiba. Porque quando chega e alguma coisa, existe algum barulhinho ali no aprisco, o porteiro ele se levanta e ele vai lá e ele repreende o mal. E ele repreende aquilo que ali num cantinho se levantou para vir matar uma ovelha, para vir fazer uma ovelha. Jesus se levanta e ele vai lá e ele repreende, e ele não deixa que nenhum dos seus seja prejudicado. Ele não deixa que nenhum dos seus venha a ser arrastado. Ele não deixa que nenhum dos seus seja apanhado por um lobo ou por um ladrão que entrou e pegou aquilo e pôs nas costas e levou embora. Um lobo que vai, morde e come. O verdadeiro pastor das ovelhas, ele não deixa nada disso acontecer. Antes que qualquer coisa aconteça, ele se levanta, ele ouve o barulho, ele vai lá e ele com os seus instrumentos, né? Ele bate no inimigo, ele afasta o ladrão e ele guarda as nossas almas. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo guarda as nossas vidas. Amém. Aleluia. Jesus Cristo guarda a nossa alma. Jesus Cristo guarda a nossa vida. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros no aprisco do Mestre. Glória a Deus. Nós estamos seguros na presença de Deus. Amém. Quando Jesus ele fala que Ele é a porta, Ele está dizendo ali que apesar dos falsos mestres, apesar daqueles fariseus, apesar de toda aquela falsa liderança religiosa que estava acontecendo em Israel, Deus não tinha perdido o controle dos seus filhos, e Ele jamais vai perder o controle dos seus filhos, e Ele jamais vai desamparar o seu povo. Apesar de tudo que estava acontecendo, aquele cego foi resgatado pelas mãos de Jesus. Aquele cego foi cuidado por Jesus. Aquele mendigo que estava ali mendigando foi olhado por Deus e foi arrebanhado por Jesus Cristo. Jesus foi lá e olhou para aquele homem, restaurou a vida daquele homem. E assim como Ele fez com a vida daquele homem, Ele faz até os dias de hoje. Aquele que Ele deseja restaurar, que Ele deseja levantar, aquele que Ele deseja trazer à luz, Ele traz e Ele guarda. E nenhum deles se perde. Nenhum deles se perde. Louvado seja Deus. Ele guarda, Ele guarda. Aquele que os fariseus jogaram para fora, expulsaram para fora do templo, Jesus está dizendo, eu guardo esta ovelha dentro da casa do meu Pai. Dentro da casa. Que nós possamos nos sentir guardados na presença de Deus nesse dia de hoje. E que a gente tenha certeza que nenhum mal, absolutamente nenhum mal, vai prevalecer contra as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus.